faço a faculdade de engenharia civil, já estou quase formando, falta 3 anos e meio, né? Mas eu falei isso com uma intenção, porque tudo na vida da gente, se a gente pensar, nossa, ainda falta 3 anos e meio, falta muito. Agora, se eu colocar para mim mesmo, falta só 3 anos e meio, eu estou colocando uma meta na minha vida, e nessa meta eu vou correr atrás, eu vou correr na frente, para me chegar, e eu vou alcançar essa meta. E as coisas de Deus é desse jeito. Se você não colocar uma meta, se você sempre deixar para depois, fica bem distante. E acaba que Deus não consegue fazer o que Ele queria fazer na sua vida. Bom, você está aqui hoje porque você quer? Não. Não é porque você quer. Porque Deus escolheu que você estivesse aqui. Porque hoje, Deus não quer que você volte para a sua casa do jeito que você chegou. Aqueles seus problemas, suas dificuldades. Deus te trouxe aqui para hoje sanar todos esses problemas. Eu estou aqui é porque eu quero? Não. Porque o Senhor me escolheu para que eu estivesse aqui. Porque eu mereço? Menos ainda. Eu sou um pecador. E Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele me escolheu para que eu estivesse aqui hoje, porque Ele sabe do que cada um de vocês está precisando. E através da minha boca, Ele vai falar o que você está precisando ouvir. E a palavra que eu escolhi para hoje, que Ele escolheu, é sobre a Divina Trindade, terceira pessoa. Primeira pessoa é o Pai, a segunda e a terceira? Amém. Quem de vocês já teve alguma experiência com o Espírito Santo? Levanta a mão. Amém, Senhor. Deus seja louvado. A palavra que hoje eu trouxe é em Atos 2, versículo 1 ao 4. Quem trouxe a Bíblia, levanta ela fazendo favor. Amém. Aquele exército que nós cantamos por mesmo, o exército de Deus, ele necessita de arma para se defender. Ele necessita do escudo, da espada, do capacete. Porque quando a gente está aqui dentro é muito fácil. As coisas estão muito bonitas. Agora, a partir do momento que a gente vai lá para fora, aí sim é hora de a gente mostrar quem que manda. E quem manda é Deus. Atos 2, 1 ao 4. Todo mundo achou? Amém ou misericórdia? Amém. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Lá no versículo 12 está escrito: estavam, pois, todos atônitos, e sem saber o que pensavam, perguntaram uns aos outros: o que significam essas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Quando Jesus estava para ser entregue, Ele disse aos seus discípulos: estou para ir para um lugar onde vocês não podem me seguir. E os discípulos estranharam e perguntaram: mas para onde que o Senhor vai, mestre? Que nós não podemos seguir? E Ele disse aos seus discípulos: eu estou indo preparar o caminho para que vocês possam entrar. Mas, mestre, nós vamos ficar sozinhos?
treme durante uma dificuldade? Quem não fala, Senhor, por que me abandonaste? Senhor, por que eu estou sofrendo? E aquelas ovelhas se sentiram amedrontadas. Mas o Senhor os reconfortou. Em João 14, 16 a 17, ele disse: estou indo ao Pai, e lá irei rogar para que ele mande outro Paráclito. Paráclito é que pode estar ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, em vários lugares. E este Paráclito é o Espírito Santo de Deus. E os discípulos, naquele momento, não sabiam o que era. E veio a hora, Jesus foi entregue e ressuscitou e apareceu para os discípulos após o terceiro dia. E mesmo assim os discípulos não tinham coragem de pregar a palavra, porque o mestre, quem era o ídolo deles, quem era a pessoa que eles amavam, tinha sido morta por uma cruz, por pregar aquele evangelho, por pregar a palavra de Deus. E os discípulos tinham medo daquilo acontecer também com eles, deles também serem condenados à morte na cruz. Mas eles permaneceram firmes em oração. E chegado o dia de Pentecostes, eles se retiraram para um monte chamado das Oliveiras e começaram a oração muito forte, em que estavam todos os 11 discípulos, pois Judas já tinha se suicidado, e eles, juntamente com Maria e os irmãos de Jesus. E eles ficaram em oração para eleger o próximo para substituir Judas. E eles escolheram Matias. Após estarem em time de futebol completo, os 12 em campo, eles estavam em oração, e de repente, um barulho estarrecedor, que a cidade toda ouviu, mas quem sentiu foi apenas os discípulos. Pois o Espírito Santo estava bailando sobre aquele lugar, e o Espírito Santo em forma de línguas de fogo, uma ventania muito grande, e os discípulos em oração. Aquilo uma coisa muito nova, ninguém sabia o que era aquilo, estavam todos com medo, mas todos se sentiam reconfortados assim que as línguas de fogo pousaram sobre as cabeças dos discípulos. Naquele momento, meus irmãos, aconteceu o batismo do Espírito Santo. A promessa que Jesus Cristo tinha feito em João, ela se tornou real, ela se tornou presente na vida dos discípulos. E os discípulos, a partir daquele momento, começaram a pregar a palavra. E eles saíram de fora lá para fora, onde uma multidão de toda a cidade de Jerusalém foram até os Montes das Oliveiras, pois aquele barulho tinha sido muito grande. E eles foram para lá para ver o que acontecia. E aconteceu a maior maravilha que poderia acontecer. O Espírito Santo veio em nosso favor. O Espírito Santo veio em cima dos discípulos. E os discípulos começaram a proclamar. O medo já não existia. A coragem tomou conta do coração daqueles homens que viveram com Jesus Cristo, que pregaram o Evangelho. E eles começaram a falar. E tinha uma multidão muito grande. E no meio dessa multidão, a gente trazendo hoje, para o nosso dia real, hoje, é como se estivessem aqui alemães, franceses, ingleses, e eu estivesse aqui falando em português, como eu estou falando, mas cada um começou a ouvir da língua dele. O alemão começou a ouvir em alemão, o inglês em inglês, o francês em francês. Isso para o mundo, gente, isso é loucura, mas para Deus é a nossa salvação. Essa salvação que ele derramou em Pentecostes. Quem acredita que Pentecostes pode se fazer novamente? Quem aqui tem a vontade, o desejo de sentir aquele fogo que os discípulos sentiram? Lá, levanta a mão. Hoje, meus irmãos, você saiu da sua casa, mesmo com seus problemas, mesmo com as suas dificuldades, alguns do serviço, talvez vão pegar daqui a pouco o serviço, mas Deus escolheu que você estivesse aqui, porque esse Pentecoste chegou. Cada um de vocês vai receber esse Espírito Santo daquela forma, daquele jeito. Mas o Espírito Santo só pode agir na gente a partir do momento em que você abrir o seu coração, a partir do momento em que você fechar os seus olhos e clamar por Ele. Romanos 8, 23. Há momentos em que não sabemos como pedir,
que o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inefáveis, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, quantos momentos você já teve? Você veio aqui nessa quadra, em um dos grupos de oração, da televisão, na Canção Nova, você escuta o pessoal falando, os trem bolado. O que é esse negócio bolado que esse povo está falando, gente? Isso é o Espírito Santo que está falando. Ele vem em nosso favor, ele vem intercedendo por cada um de nós. Se você tem medo, se você não sabe o que é aquilo, abra o seu coração, porque o Espírito Santo, ele vai de forma individual em cada um. Ele pode falar em você, que você vai tocar em você, que você vai começar a gritar, você vai sentir as suas pernas bambas, você vai sentir arrepios. A partir do momento que você começar a sentir esse Espírito Santo, você já sente, você que não sabe, mas você já sente. Os homens costumam estar dirigindo, eu sou o rei do estrado, e acelera, e está lá de 100, 120, 130, e você vai fazendo aquele zigue-zague, e de repente aquele gatilho fechado, você sai e fala, meu Deus, obrigado, Senhor. E o Espírito Santo logo em seguida vem e fala assim, anda mais devagar, aí você percebe o acelerador. Toma cuidado. Os nossos pecados é apenas uma gota no oceano de amor que o Espírito Santo tem para nós. As mulheres, quantas vezes as mulheres estão na sua casa, fazendo comida de manhã, com aquele feijão na panela de pressão, ouvindo o padre, né? Padre Manzotti, Reginaldo Rossi. E o telefone toca, a senhora sai para atender e esquece aquela panela. E quando a senhora está no telefone, nossa senhora, a panela. E a senhora corre lá para atender, para desligar a panela. Aí você fala, nossa, obrigado, Senhor, que não explodiu. É o Espírito Santo que falou para a senhora. Quem quer sentir o Espírito Santo, levanta a mão. Então eu convido a todo mundo a ficar de pé. Neste momento, todos vocês passam com a mão direita uma conchinha. Essa conchinha você vai pôr na sua boca. E você vai falar para o Senhor quais são os seus problemas. O que tem te afligido. Onde que o Senhor precisa agir. E você vai falar assim, Senhor, repita comigo, Senhor, hoje eu não vou sair daqui enquanto pelo Espírito Santo não tocar em mim. E eu desafio vocês a ficarem com os olhos bem fechados. Não importa o que o seu irmão está sentindo, quem está do seu lado, se tem a sua mãe, a sua tia, o seu marido, a sua esposa. Não liga, porque o Senhor não difere as coisas. O Senhor quer você. Não preocupa se o seu irmão está com o olho aberto, porque, como eu disse, o Senhor quer agir, mas você tem que abrir o seu coração. Agora você vai fechar sua mão e colocar no seu coração, ainda com os olhos fechados. E você vai falando, Senhor, vem Espírito Santo, eu clamo pela tua misericórdia. E neste momento, nós vamos cantar essa música. Essa música que como em Pentecoste, o céu se abriu e desceu aquele sopro, o sopro do Espírito Santo com fogo, com labaredas de fogo. Hoje o céu, ele também vai se abrir, para que você receba esse Espírito Santo. O mais engraçado aqui, continue de olhos fechados, por favor. É que o Espírito Santo de Deus sempre nos recorda